Olá pessoal, meu nome é Romário. E meu nome é Laís e abordaremos na videoaula sobre o plano de diretor de informática. Segue a agenda dos temas abordados na apresentação da videoaula. As empresas estão percebendo que para se obter sucesso em seus negócios, a informática é um dos setores mais relevantes. A tecnologia está constantemente modificada para oferecer melhores serviços e maior satisfação aos clientes. Então, o que é o DPI? O DPI tem a finalidade de estabelecer o planejamento da informatização na empresa, sendo que é um planejamento composto do levantamento das necessidades da empresa em sistemas de informação, da análise dos custos da implantação e dos benefícios da solução em hardware, software e recursos humanos. A empresa deve elaborar o PDI com seu planejamento estratégico empresarial. Esse planejamento é feito na elaboração do BSC, que não será abordado na videoaula. O planejamento é essencial para o gerenciamento das informações que darão ao empresário uma visão completa do ambiente de TI perante a estratégia da organização. Como objetivos da elaboração de um PDI podem ser listados: incrementar a comunicação e colaboração entre a área de informática, seus usuários e a alta administração da empresa, proporcionar uma estrutura de serviços na área de informática que responda adequadamente tanto às necessidades urgentes de curto prazo quanto aos desafios de longo prazo. Selecionar e usar metodologias adequadas para determinar requisitos e alocação de recursos. Desenvolver e aperfeiçoar a previsão de futuras necessidades de informação, alocação e recursos computacionais e decisão de curto prazo realizados pela informática. E outros como facilitar seu planejamento de TI, inclusive com estimativas de orçamento a serem investidos um projeto prioritário. Alguns impactos gerados da não execução de um plano de diretor de informática são impossibilidade de atender ao cidadão com o nível de qualidade exigido, depreciação do parque computacional instalado, aumento dos custos com a manutenção. As vantagens de se elaborar um planejamento comparado com quem não o cria são inúmeras. Dentre elas estão aumento na segurança e disponibilidade dos dados e das informações, facilidade de operação conjunta das áreas de TI, dispondo a qualquer usuário informações que auxiliam no conhecimento das atividades, meta e organização, aumento da integração entre as gerências, possibilidade da adoção de uma política de economia na aquisição dos recursos de TI, melhoria da comunicação intersetorial para o desenvolvimento de soluções robustas e confiáveis. O tempo de construção depende do tamanho da empresa, mas alguns autores relatam que a elaboração do mesmo dura de 3 a 4 meses, para um período de vigência de 1 a 5 anos, possuindo revisões anuais e seguindo sempre o plano estratégico da organização. Metodologia de desenvolvimento do DPI. Para se desenvolver o DPI, é necessário seguir alguns itens para sua elaboração. Dentre eles estão: define-se as etapas de cada projeto, define-se as etapas de cada etapa, determina-se os produtos e os pontos de controle dos projetos, determina-se a responsabilidade de cada produto, documenta-se as etapas, quando for necessário, utiliza ferramentas próprias para implementar a metodologia, obtém-se produtos intermediários. Alguns autores explicam a construção do DPI com etapas e outros detalham mais a construção do DPI por fases. Abordaremos na videoaula os dois temas, sendo que as etapas do DPI contêm 5 etapas.
A primeira etapa faz o levantamento da situação da empresa com toda a parte de tecnologia, toda a parte da equipe de TI. Então ele verifica toda a estrutura, tanto de rede como verificação dos sistemas. A segunda etapa faz o levantamento de todos os recursos humanos que a empresa tem, tanto dos clientes como dos funcionários. Na terceira fase, é feita a compilação desses dados e verificação dos primeiros resultados, onde são executadas as primeiras alternativas. Na quarta fase, será o plano de ações, onde será elaborado todos os itens para serem melhorados dentro da empresa, como na parte de segurança, banco de dados, redes, servidores, equipamentos, sistemas e pessoal de TI. Então, finalizando a quinta etapa, é feito e apresentado as ações com os resultados e as estimativas, as normas de ética pessoal e profissional dentro da empresa e propostas de execução. Fases do DPI. Ao todo, o DPI contém 11 fases. Dentre elas estão o estudo da empresa, que para dar início ao DPI, deve-se fazer os levantamentos dos dados da empresa. Definição das aplicações. Esta fase tem como objetivo definir as aplicações de informática possíveis de serem realizadas na empresa, ou seja, constatar quais seriam as vantagens do uso do computador. Definição de software. Em fase, deve iniciar depois da definição das aplicações e a estratégia de implementação estiverem adequadas. Como se pode perceber, é nessa fase que se começa a execução real do plano diretor de informática. Definição do banco de dados. Nessa fase da ênfase especial, porque deve ser adotada a definição da base de dados, já que ela vai construir o repositório de dados da empresa. Definição da rede. O outro importante item é a utilização dos recursos de telecomunicações com o uso de redes internas e externas. Definição do hardware. Baseado no que foi definido nas fases anteriores, deverão ser escolhidos os equipamentos que darão suporte à infraestrutura. Definição da estratégia de implementação. Nesta fase, deve-se começar a pensar sobre como elaborar o plano em prática. É importante perceber que a estratégia de implementação do DPI é algo diferente das estratégias globais da empresa. Definição dos recursos humanos. O enfoque desta fase é o estudo do perfil dos profissionais que irão ter responsabilidade de tornar realidade as aplicações definidas no planejamento, de acordo com os 3 níveis de planejamento, como o nível estratégico, tático e operacional. Definição da estrutura de segurança e auditoria. Nesta fase, dedica-se os planos de segurança, tanto de software quanto às instalações físicas. Definição da infraestrutura e apoio. A infraestrutura consiste na preparação da empresa para a instalação e manutenção das aplicações. Elaboração do cronograma físico-financeiro. Ao término da fase anterior, pode-se perceber que o plano se encontra praticamente concluído. Nessa fase, então, é levantado todos os gastos feitos com a elaboração do PDI e os gastos futuros para a implementação dele. Comitê. O Comitê do DPI tem sua composição pelas pessoas de poder de decisão, que são as chefias. Essas pessoas estão alocadas no seu organograma das empresas como os gestores do planejamento estratégico e planejamento tático. Então, quais pessoas poderão ingressar no comitê? São os analistas de negócio das áreas, como sim, tributária, financeira, administrativa, direção e assessoramento superior.
Tem como suas funções tomar decisão estratégica na área de TI, aprovação e deliberação das políticas e diretrizes, aprovação das metas de TI. Como suas responsabilidades, tem que propor as políticas e diretrizes, avaliar as metas de TI das áreas, consolidar as propostas de sistemas de informação e dar pareceres técnicos à área de TI.